Educação à distância, mudando realidades. Olá, queridos alunos, sejam bem-vindos à nossa terceira aula da disciplina de Contabilidade de Empresas Cooperativistas. Eu sou a professora Fernanda e está conosco aqui novamente a professora Priscila. Olá, alunos, tudo bem? Vamos lá, né? Estou esperando as perguntas, tá bom? Quero deixar um recadinho também para os mediadores dos polos, se vocês quiserem fazer perguntas também, porque, querendo ou não, vocês estão aí em contato direto com os nossos alunos, certo? Então, se você vê que eles estão assim franzindo a testa, como se não estivesse entendendo nada, você pode mandar aí a sua pergunta, tá? Contanto que tenha a participação de todos, tá? Fico aqui aguardando para no nosso intervalo mandar os abraços. Ok, então vamos lá ao conteúdo da nossa aula de hoje. Para os slides, alunos, conteúdo. Então, hoje nós vamos estudar métodos de escrituração e as principais demonstrações contábeis das cooperativas. Continuando aqui no slide, os objetivos entender o conceito de escrituração contábil, reconhecer as técnicas contábeis e as principais demonstrações e manipular dados próprios das demonstrações contábeis das cooperativas. Por que isso? Porque as cooperativas têm algumas informações, algumas contas específicas. Continuando agora, escrituração contábil. É o registro cronológico e específico da natureza de todos os fatos que ocorrem na cooperativa. Ok, então, todos os fatos que ocorrem na cooperativa, que vão alterar o patrimônio da cooperativa, eles devem ser escriturados de forma cronológica, ou seja, diariamente. Então, os fatos que aconteceram ontem devem ser registrados primeiramente. Os fatos que acontecerem hoje deverão ser registrados com a data de hoje. Continuando o slide. Uma cooperativa sem contabilidade é uma hacienda sem história, sem as mínimas condições de sobreviver no mercado atual e de planejar seu crescimento. Ok. Então, quando diz assim, sem história, sem as mínimas condições de sobreviver no mercado atual e de planejar o seu crescimento. Aqui comigo, alunos. Vamos lá. Nós temos uma história pessoal, certo? A empresa, a cooperativa, para que ela consiga se sobressair no mercado e manter a sua continuidade, todos aqueles fatos que alteram o patrimônio da entidade, ou seja, entrega de produtos, compra de um imóvel para a cooperativa devem ser escriturados. Para quê? Para que eu consiga analisar essa história e ver o que eu posso melhorar. O que eu posso fazer para que a minha cooperativa ela tenha mais ganhos. O que eu posso fazer? Eu preciso comprar um veículo novo para fazer entrega. Então, uma cooperativa sem contabilidade é uma cooperativa sem história, correto? Continuando lá no slide. No dia a dia das cooperativas, ocorrem operações simples, como o pagamento de vacinas adquiridas pela cooperativa para entrega a seus cooperados, e outras mais complexas, que envolvem lançamentos mais sofisticados, por exemplo, o pagamento de impostos com juros, parte em dinheiro e parte mediante emissão de cheque. Ok, então aqui um exemplo de um fato contábil. Fato contábil altera o patrimônio da cooperativa. Então, pagamento de vacina. Vamos supor que a sua cooperativa ela é do ramo agropecuário. O que aconteceu? Ela compra vacinas para os seus cooperados, certo? Isso é um fato contábil. Ela comprou à vista ou a prazo, é um lançamento simples, mas pode ocorrer um fato contábil que ela vai pagar os impostos com juros, ou seja, não teve uma boa gestão, ocorreu alguma coisa, esse fato contábil aqui, ó, ele vai ser mais complexo. Por quê? Porque além de pagar o imposto, eu vou pagar outro
outra despesa com juros. Posso pagar isso parte em dinheiro e parte emissão de cheque. Então, são duas formas diferentes. É isso que nós vamos estudar hoje na parte de escrituração contábil. Continuando aqui com o slide. A estrutura do lançamento tem por alicerce o secular método das partidas dobradas, segundo o qual todo débito deve, concomitantemente, ser correspondido por um crédito de igual valor. Ok, então quando eu falo partidas dobradas, todo débito, então débito, vocês vão relacionar sempre com destino, certo? D de débito, destino. E crédito, ó. Crédito, esse C aqui tá fácil da gente fazer um O. Então, a gente vai transformar esse Czinho em origem. Então, quando eu falar débito, vocês vão fazer a relação destino. Quando eu falar o crédito, façam aqui ó, um O de origem, porque vai ficar mais fácil para vocês compreenderem a estrutura dos lançamentos lá no livro diário. Todo fato que origina... Só um instantinho. Todo fato que origina um lançamento contábil deve estar suportado em um documento hábil e idôneo. Fato contábil altera o quê? O patrimônio. Correto. Que documento idôneo, hábil e idôneo é isso? Vem aqui comigo, alunos. Vamos aqui. Que documento é esse? Vamos lá. A sua cooperativa ela tem funcionários. Qual é o documento hábil? Lógico que vocês vão registrar o contrato de trabalho do funcionário de vocês, certo? Então, o documento hábil é o quê? O recibo de salário. Vamos lá. Entrega de polpa de fruta para a rede de supermercado. Quando a polpa de fruta sai da cooperativa e vai lá para a rede de supermercado, o que acontece? Essa polpa de fruta ela pode ser entregue sem documento hábil? Não, a cooperativa tem que fazer o quê? Emitir uma nota fiscal de venda de mercadoria, correto? Então, essa nota fiscal é um documento hábil e idôneo. Conseguiram compreender? Vamos voltar lá para os slides. Os razonetes. Razonete é uma representação gráfica e resumida do livro Razão, que mostra os valores lançados a débito ou a crédito da conta, num determinado período, além do respectivo saldo. Nos razonetes são identificados o nome da conta com o respectivo grupo ou subgrupo, os lançamentos a débito e a crédito. Em seu lado direito são registradas as contas creditadas e do lado esquerdo as contas debitadas. Os totais de débito e créditos, o saldo da conta que poderá ser devedor ou credor. Ok, então nós temos aqui um modelo de razonete. Então, na escrituração contábil, nós vamos ter esse razonete, que são o quê? Que vai aparecer aqui a conta, olha aqui, caixa e equivalentes de caixa, é uma conta contábil, certo? Nessa conta vai ter débitos e créditos. Então, aquela relação lá, débitos, destino, crédito, origem. Em algumas situações, essa conta vai ser destino de algum recurso. Em outras, ela vai ser origem para pagar alguma conta da entidade. Então, nós temos aqui, vamos supor que ela recebeu R$30 mil referente à entrega de polpa de frutas à vista. Depois, recebeu mais R$5 mil da entrega de polpas de frutas para a rede de supermercado. Total de débitos, 35. Porém, o que aconteceu? Ela pagou uma dívida de
10 mil, saiu 10 mil reais do caixa. O saldo dessa conta, aí você vai pegar débitos menos crédito, débito foi 35, crédito 10, o saldo final desta conta foi 25 mil reais. Continuando. Agora temos o livro diário. O registro no livro diário é obrigatório pela legislação brasileira. É o que expressa as operações da empresa em seu dia a dia e deve obedecer às normas brasileiras de contabilidade. Ok, então quando eu falo aqui livro diário, aqui comigo, alunos, eu falei a história, nós temos a nossa história de vida. Eu não escrevi a minha história no diário, mas é uma ótima terapia, não é isso, professora Priscila? Nossa, e como? Então, do mesmo jeito, é a contabilidade, nós temos o livro diário. Então, quando eu falo livro diário, lembra aí as meninas, que antigamente, hoje as meninas não fazem muito isso, né? Escreviam um livro diário, tudo o que acontecia diariamente na sua vida. E o livro diário nada mais é do que isso. É o lançamento onde se lança todas as informações, os fatos e atos que poderão, no caso de atos, alterar o patrimônio da entidade. Compreenderam o que é esse livro diário? Compreenderam? É onde se vai lançar toda a vida, toda a história daquela cooperativa. Continuando lá nos slides. A inexistência do livro diário para as cooperativas optantes pelo lucro real ou sua escrituração em desacordo com as normas contábeis sujeitam a cooperativa ao arbitramento do lucro para fins de apuração do imposto de renda dos atos não cooperativos. Ok, então vamos lá. A inexistência do livro diário. As empresas ou as cooperativas que são optantes pelo lucro real. Então, lucro real, nós temos o ramo de cooperativa específico que é obrigada a apurar os seus ganhos e sobras pelo lucro real, são as cooperativas de crédito, certo? Mas nada impede que uma cooperativa que atua no ramo agropecuário recolha o imposto de renda pessoa jurídica pelo lucro real dos atos não cooperativos. Olha só vai pagar imposto de renda pessoa jurídica quando esta cooperativa realizar atos não cooperativos. O que são atos não cooperativos? Vem aqui comigo, alunos. Já na aula passada, nós estudamos o que são atos não cooperativos. São aqueles atos que, o que pode acontecer? A cooperativa ela firmou um contrato com uma rede de supermercado. O que aconteceu? Para entregar polpas de frutas. Porém, a quantidade de frutas fornecidas pelos cooperados não foi suficiente para atender aquele contrato. O que ela fez? Ela foi buscar em outros produtores essas frutas que não são cooperados. Esses atos aí, esses atos não cooperados, não cooperativos, é que irá pagar o lucro. Continuando lá no slide. Com o livro Razão. O livro Razão é obrigatório pela legislação comercial e tem a finalidade de demonstrar a movimentação analítica das contas escrituradas no diário e constantes no balanço. Deve ser registrado no órgão do comércio. Ok. Então, o livro diário é obrigatório. Se for optante pelo lucro real, nós vamos estudar isso com mais detalhe, não se preocupa, lá em Contabilidade de Empresas Cooperativistas 2. Ele é obrigatório nesse caso. Porém, se a sua cooperativa não é do ramo que trabalha cooperativa de crédito, nesse caso, você também pode ser optante pelo lucro real dos atos não cooperativos. Mas aí é a gestão que vai definir, não é a legislação que está determinando, correto?
Vamos continuar lá nos slides. O livro Razão tem o mesmo sentido do razonete, pois apresenta as movimentações devedoras e credoras, ocorridas em determinado período. E o saldo da conta a que se refere, devendo apresentar o nome da cooperativa, CNPJ, data e período a que se refere. Fórmulas de lançamento. Todo fato contábil origina um lançamento contábil. Para registrar qualquer fato contábil, existem 4 fórmulas de lançamento. A saber, lançamento de primeira fórmula requer uma conta devedora e uma conta credora. Segunda fórmula requer uma conta devedora e 2 ou mais contas credoras. Terceira fórmula requer 2 contas devedoras e apenas uma conta credora. E a quarta fórmula requer 2 ou mais contas devedoras e 2 ou mais contas credoras. Exemplo de lançamento de primeira fórmula, que vai acontecer lá no livro diário. Então, nós temos o histórico. Recebimento de créditos de clientes. Então, vamos lá. Eu fiz a entrega de polpa de fruta para a rede de supermercado. Ela não me pagou à vista. Posteriormente, ela veio me pagar. Então, aconteceu esse fato contábil. Isso aqui é um fato contábil. Então, eu recebi créditos de clientes na conta bancária da cooperativa no Banco do Brasil, no valor de R$20 mil. Então, como que eu vou fazer esse lançamento no livro diário? Vou colocar a data do lançamento. Então, a conta de débito. Para onde foi o dinheiro? Quando eu falo débito, é destino. Qual o destino do dinheiro recebido? Foi para o Banco do Brasil. E esse crédito aqui é a origem. Da onde veio esse dinheiro? Esse dinheiro veio de créditos a receber no valor de R$20 mil. Continuando. O exemplo da segunda fórmula. Histórico, recebimento de créditos de clientes na conta bancária no Banco do Brasil da cooperativa, com recebimento de juros, pois o cliente pagou em atraso seu boleto bancário, sendo o valor do boleto R$5.500 de juros. Ok, então nós temos aqui recebimento créditos de clientes, olha aqui a conta contábil, e também nós temos juros recebidos. Então isso aqui é um lançamento, é um fato contábil. Esse fato contábil, ele vai dar origem a um lançamento contábil. Nesse caso aqui é um exemplo de segunda fórmula. Então, nós temos juros, esse recebimento foi na conta bancária da cooperativa. Então, nós temos aqui, lá já passou a data, né? Débito, ou seja, qual o destino desse dinheiro? Quando a cooperativa recebeu, foi para a conta do Banco do Brasil da cooperativa. Olha só, um débito e quantos créditos? 1, 2. Por quê? Ó, recebeu créditos a receber era 5 mil. Só estava lançado lá 5 mil. E juros ativos de R$500. Então, nós temos no lançamento de segunda fórmula, um débito e 2 créditos. Continuando no slide. Terceira fórmula. Pagamento de impostos a pagar em atraso na conta bancária do Banco do Brasil da cooperativa, sendo 10 mil o valor do imposto e 500 de juros e multa pelo atraso. Ok, então agora nós temos o lançamento de terceira fórmula. Pagamento de imposto, ó, imposto a pagar é uma obrigação. Em atraso. Olha só, a cooperativa, a gestão dessa cooperativa não está muito boa. O que aconteceu? Ela pagou esse imposto em atraso. Gerou o quê? Juros e multa. Ela tirou o dinheiro de onde? Qual foi a origem do dinheiro para pagar essa obrigação? Foi do Banco do Brasil. Vamos agora para o lançamento lá no diário. Aqui no slide, continuando. Data do lançamento. Lembrando sempre que tem que informar a data, lembra lá a ordem cronológica.
débito. Ou seja, o que eu paguei? Foi um imposto. Então, o destino do dinheiro foi para quê? Foi para pagar o imposto. E também qual outro destino do dinheiro? Pagamento de juros. E a origem desse dinheiro para pagar essa dívida? Foi onde esse dinheiro saiu da conta do Banco do Brasil. Então, lançamento de terceira fórmula, eu vou ter 2 débitos e 1 crédito. Continuando. Quarta fórmula. Recebimento de valores de clientes e de outras contas a receber no valor de 10 mil cada, sendo 50% em dinheiro e o restante na conta bancária do Banco do Brasil. Ok, então nós temos aqui um lançamento de quarta fórmula, recebimento de valores de clientes e outras contas a receber. Então nós temos aqui 2 contas contábeis no valor de 10 mil, sendo 50% em dinheiro e o restante, quem devia para a cooperativa, foi lá e depositou na conta do Banco do Brasil. Aqui tem a data, sempre tem que informar no lançamento no livro diário a data da ocorrência. Agora vamos para o débito. Então, nós temos o destino, foi um recebimento, não foi? Então, o destino desse dinheiro foi para onde? Foi para a conta caixa. Olha, teve 2 destinos, não foi isso? Foi para o caixa da empresa, que foi, quando fala caixa, é dinheiro em espécie, tá? Correto? E no Banco do Brasil, depositaram lá o total 10 mil. E o crédito, que é a origem, teve 2 origens. Origem 1 foi clientes e origem 2 foi contas a receber. Observem aqui, olha, que 10 mais 10, 20, total de débitos 20 mil, total de créditos 20 mil. Lembram lá da questão das partidas dobradas? Para cada débito há um crédito de igual valor. Observem aqui que são os mesmos valores, 20 e 20. Débito e crédito têm o mesmo valor. Só para vocês não esquecerem. Continuando no slide. A responsabilidade pela escrituração. A escrituração contábil acerca das demonstrações contábeis é de atribuição e responsabilidade exclusiva do contabilista, legalmente habilitado a desenvolver essa tarefa. Ok, é do contabilista, porém, vocês, olha aqui comigo, alunos, técnico em cooperativismo, vão utilizar essas informações para a tomada de decisão. Por isso que vocês precisam compreender como é realizado esses lançamentos contábeis, correto? Continuando lá nos slides. Demonstrações contábeis. A Lei número 5.764, de Política Nacional do Cooperativismo, define, no seu artigo 44, as demonstrações contábeis que devem ser elaboradas pelas cooperativas. Ok. Então, quando for feita a prestação de contas, né, anualmente, o responsável, né, o administrador responsável pela gestão da cooperativa, ele tem que apresentar para os cooperados, as demonstrações contábeis. Lá no artigo 44, diz quais são estas demonstrações contábeis que devem ser apresentadas pelo gestor. São elas: balanço patrimonial. Então, nós já estudamos o que é o patrimônio. Então, balanço patrimonial, ó, é formado pelos bens. De um lado vai ficar os bens e direitos, e do outro lado vão ficar as obrigações. Essa é a estrutura aqui. Aí tem o PL,
Também. Então, balanço patrimonial, onde vai aparecer todos os bens, direitos, obrigações e o patrimônio líquido da cooperativa. E também a demonstração das sobras ou perdas, que numa empresa normal é chamada de demonstração de resultado do exercício. Essa demonstração de sobras e perdas nada mais é do que apurar se a cooperativa teve lucro ou prejuízo. Correto? Continuando no slide. O balanço patrimonial das entidades cooperativas deve evidenciar os componentes patrimoniais. Aí nós temos aqui, olha, essa balancinha. Lembrem que nós já estudamos isso aqui anteriormente. Então, por que eu trouxe essa balança? Porque o total do ativo tem que ser igual ao total do passivo. Então, as contas do ativo somando tem que ser igual ao passivo, ou seja, a balança, por isso que fala balanço patrimonial. É o equilíbrio aqui, tá certo? Os bens, direitos têm que ser igual às obrigações. Continuando. O balanço patrimonial fornece informações aos usuários sobre posição patrimonial e financeira, comparando com o exercício anterior. Ok. Vocês observaram na atividade de percurso que eu apresentei para vocês duas demonstrações. Uma delas foi o balanço patrimonial. E uma das peculiaridades é que ela apresenta a posição do patrimônio, ou seja, bens, direitos e obrigações, comparando com o exercício anterior, ou seja, apresenta as informações do ano de 2016 e de 2015. Sempre quando o gestor for apresentar para vocês as demonstrações contábeis lá na Assembleia de Aprovação de Contas do ano anterior, sempre tem que vir as informações do exercício anterior. Deverá ser estruturado conforme os seguintes quesitos. Primeiro, no ativo, as contas devem ser dispostas em ordem decrescente de grau de liquidez dos elementos nelas registrados, ou seja, primeiro as conversíveis em dinheiro. Vejamos. Ok. Então, nós temos no balanço patrimonial o ativo. O ativo é formado pelas contas de bens mais direitos. O que diz aqui? As contas, então as contas de bens e direitos devem ser dispostas em ordem decrescente, ou seja, lá na hora de eu estruturar o balanço, vamos supor aqui um exemplo aqui de balanço patrimonial, a primeira conta que tem que vir é a conta caixa. Depois vem a conta bancos, ou seja, primeiro vão aparecer aquelas contas que eu posso transformar em dinheiro mais rápido. Depois de caixa e bancos que eu tenho na cooperativa, eu tenho estoques. Se eu vender esse estoque, eu transformo ele em dinheiro. E assim vai as demais contas do ativo. Continuando aqui no slide. Aí nós temos, primeiramente vem a conta caixa. Caixa é o dinheiro em espécie. Não esqueçam isso, tá, meninos? Depois eu tenho os estoques. E, por último, eu vou ter os bens da cooperativa. Aqui eu trouxe, né, um equipamento, um trator de uma cooperativa agropecuária, mas aí nós poderíamos ter outros bens, como veículos, imóveis e depende da cooperativa. Continuando. 2. No passivo, as contas serão dispostas em ordem decrescente de grau de exigibilidade dos elementos nelas registrados. As contas a pagar que irão vencer logo em primeiro. Ok, então passivo. Então no passivo ficam as obrigações, ou seja, as minhas dívidas. Lá no passivo, dividindo aqui o balanço patrimonial, então eu tenho aqui, esse ladinho aqui que vão ficar as minhas obrigações.
Então, o que que eu tenho que aparece primeiro, aqui a primeira conta? As contas a pagar que irão vencer logo. Então, vamos supor, primeira conta, salários. Salários a pagar. É uma das primeiras contas. Ah, nós temos também fornecedores. Sim, nós temos fornecedores que poderão ser pagos. E outra coisa, né, professora? Impostos, né? Que não pode deixar de pagar. Impostos a pagar. Então, são exemplos de obrigações. Então, sempre aqui no passivo vão aparecer as primeiras continhas a aparecerem, são aquelas que serão as primeiras a serem pagas. O ativo circulante abriga valores cuja realização se dará dentro do exercício social seguinte. Ok, então nós temos aqui, nós falamos de ativo, agora nós vamos dividir o ativo em dois. O ativo vai ser ativo circulante, que ele abriga os valores cuja realização se dará dentro do exercício social seguinte. Um exemplo. Então, nós estamos no ano de 2018. Nós estamos no ano de 2018. Então, aquelas contas que irão vencer até dezembro de 2019, os bens e direitos, né, que irão se realizar até dezembro de 2019, vão ficar aonde? No ativo circulante, circulando, correto? Então, nós temos exemplos de contas do ativo circulante. Caixa, estoque, correto? Clientes nós podemos ter tanto no ativo circulante como no outro, ó, no ativo não circulante. Agrupam-se as contas cuja realização está além do período do exercício social seguinte. Então, o que seria isso? Após dezembro então, vamos supor, os bens e direitos que poderão se transformar em recurso financeiro, ou seja, em dinheiro, conversível em dinheiro após dezembro de 2019, ou seja, a partir de 2020. Então, vão ficar escrituradas no ativo não circulante. Então, nós temos ativo circulante, caixa e estoques. Não circulante, nós temos aqui esse trator, né? Nós temos aqui os computadores e nós temos aqui um belo veículo, né? E nós temos também aqui, se for uma cooperativa agropecuária, né? Ela tem imóveis. Essa fazenda aqui, quem sabe é da cooperativa? Pode ser. Continuando. O passivo circulante abriga valores a pagar dentro do exercício social seguinte. No passivo não circulante, agrupam-se as contas de dívidas cujo pagamento será após o exercício social seguinte. Ok, então circulante, passivo circulante são aqueles valores a pagar dentro do exercício social seguinte. Então, até dezembro de 2019. No não circulante, são aquelas dívidas que serão pagas a partir do 1 de 2020. Continuando. O patrimônio líquido será o agrupamento das contas, capital social e reservas. Ok, então nós temos capital social. Você sabe o que é capital social? É aquele recurso financeiro que o cooperado ele tirou do bolso, certo? E as reservas, nós temos a RATS, que nós estudamos na aula passada, tem a reserva legal e nós temos também a reserva estatutária, que são necessárias para o quê? Para o desenvolvimento da cooperativa. Particularidades do balanço patrimonial das cooperativas. Então, vamos lá. Conta créditos com associados. Deverá separar os créditos associados de acordo com a operação que a originou. Como
duplicatas a receber, fornecimento de bens, perdas a receber, prejuízos a receber. Ok, então nós temos que separar conta com crédito com associados ou pode ser, vocês podem criar conta créditos com cooperados, certo? Separando, vamos lá, duplicatas a receber. Vamos supor que a cooperativa entregou vacina. Então, nesse fornecimento de bens tem que ser separado. Bom, duplicatas a receber refere-se às vacinas, correto? Tá, aí nós temos perdas a receber, porque tem situações que a cooperativa, se ela não for bem administrada ou acontecer alguma coisa, as perdas, elas serão rateadas com os cooperados. Aí nós temos prejuízos a receber também, tudo separadinho por conta. Os estoques devem ser segregados por origem dos associados ou de terceiros, mesmo que se refiram a produtos iguais e que, pelas operações da cooperativa, não se consiga separá-los, como estoque, operações com associados e operações com terceiros. Ok, tem que ter esse cuidado, por quê? Porque a cooperativa, ela pode ter o seu lucro arbitrado. Tem que separar os estoques. O que eu disse aqui, eu citei de exemplo. A compra de polpa, a entrega de polpa de fruta para a rede de supermercado. O que aconteceu? O fornecimento dos cooperados não foi suficiente. Precisou o quê? Precisou adquirir frutas ou polpa de frutas de terceiro. Isso tem que ser separado. Por quê? Porque no caso das operações com terceiros, tem que pagar imposto de renda à pessoa jurídica. Correto? Então tem que ser separado, porque senão a Secretaria da Receita Federal pode arbitrar o seu lucro. Continuando. As obrigações deverão ser separadas em obrigações dos cooperados e de terceiros, como obrigações com associados, obrigação com terceiros e obrigações com entidades públicas. Ok, então nós temos lá a conta, vamos supor, fornecedores, né, tem que ser separados, associados ou pode ser obrigações com cooperados, com terceiros. Para quê? No momento que for apresentado para análise dos relatórios de gestão, o que acontece? Os cooperados, eles vão conseguir visualizar. As contas do patrimônio líquido, nós temos capital social, nós temos as reservas obrigatórias que nós já estudamos na aula anterior. Aí um exemplo de balanço patrimonial. Então, nós temos aqui as contas do ativo circulante, nós temos o disponível. Esse disponível aqui é a conta caixa e bancos. Aí eu tenho estoques, olha aqui, no estoque eu tenho que separar. Então, eu comprei polpa de fruta, recebi polpa de fruta do cooperado X e Y, tem que ser separado, e operações com terceiros, tudo tem que ser devidamente separado, correto? Aí eu tenho ativo não circulante, eu tenho imobilizado operacional, depreciação acumulada, total do ativo dessa cooperativa, R$5.000. Aí nós temos agora o passivo circulante, eu tenho obrigações com associados, aí eu tenho produção a pagar, cooperado X e Y, sobras a distribuir do cooperado X e do cooperado Y. Obrigações com terceiros, obrigações fiscais, imposto de renda a pagar, aí eu tenho patrimônio líquido, lembrando aqui que o total do ativo lá foi 5.000, o total do passivo também tem que ser igual. Lembrando, quando o administrador for encaminhar o balanço patrimonial para aprovação em assembleia, deverá ser estruturado dessa forma. Continuando aqui no slide.
Demonstração de sobras e perdas. Deverá evidenciar separadamente a composição do resultado de determinado período, segregando as atividades em ato cooperativo e não cooperativo. Ok. Na aula anterior, nós já estudamos um pouquinho sobre a demonstração de sobras e perdas. Então, sempre separando ato cooperativo do ato não cooperativo. Porque o ato não cooperativo, você vai pagar imposto sobre ele. Tá? Muito cuidado na hora que for constituir a sua cooperativa. Aí nós temos um exemplo de demonstração de sobras e perdas, sempre separando. Por isso que as informações, as contas têm que ser específicas, ato cooperativo e ato não cooperativo. Aí nós temos sobra ou perda. Então, a sobra desse ato cooperativo foi 1.800, do ato não cooperativo foi 200. Então, lembrando que o ato cooperativo é a constituição da RATS e constituição da reserva legal. Já no ato não cooperativo, todo o recurso que sobra, né, pagando os tributos, vai direto para a RATS. Particularidades Da demonstração de sobras e perdas das cooperativas, encerramento do exercício. Então, nós temos aqui sobras. Então, quando o ato cooperativo ocorre o quê? Sobras. Então, nós temos aqui um exemplo. Vamos voltar aqui na demonstração de sobras e perdas. Aqui. Então, quando nós temos sobra, olha aqui, sobra de 1.800 do ato cooperativo. O que que nós temos que fazer? Vamos lá. Então, quando eu tenho sobras do ato cooperativo, eu vou constituir a RATS, que é a Reserva de Assistência Técnica Educacional e Social da cooperativa. Eu vou constituir o que também? A reserva legal, sempre tendo o cuidado com os percentuais. Está descrito lá no estatuto. Então, no estatuto, diz quantos por cento, né, seguindo a Lei de Política Nacional do Cooperativismo, os percentuais mínimos. No estatuto que vai definir qual é o percentual da RATS e da reserva legal, em consonância com a Lei da Política Nacional do Cooperativismo. Posterior a isso, a reserva legal pode existir conforme naquela atividade de percurso 2 que vocês estão elaborando. Esse estatuto dessa cooperativa, ela tem as reservas estatutárias. Poderá ser constituído também a reserva estatutária. Nada impede, porém, tem que estar previsto no estatuto. Perdas, ato cooperativo. O que que acontece? Se a cooperativa ela não for bem administrada, o que vai acontecer? Os atos cooperativos podem gerar perdas, ou seja, prejuízo. O que que acontece se ocorrer um prejuízo? Eu vou lá, eu não constituí em outros momentos, em outros anos dessa cooperativa, eu não constituí a reserva legal? Sim. Então, eu vou lá e vou pegar aquele recurso financeiro que está lá em reserva legal para cobrir essa perda. Correto? Correto. E se não der? Se o montante que estiver lá, naquela continha reserva legal, vamos supor que a perda foi de R$10.000. Mas eu tenho constituído lá na conta de reserva legal somente R$8.000. Eu analiso meu balanço patrimonial, nessa conta eu só tenho 8. O que que eu faço? Aí eu vou ter que ratear entre os cooperados essa perda. Correto? Então, os 2.000 que falta, o que que acontece? Os cooperados terão que
arcar com isso. Isso tem que ser definido em Assembleia Geral. Por isso que é muito interessante o cuidado com a administração da cooperativa. Continuando, nós temos agora o lucro do ato não cooperativo. Então, o que acontece com o lucro do ato não cooperativo? Se a cooperativa precisou comprar polpa de frutas ou leite, depende do ramo, de pessoas que não são cooperados, pode ocorrer ato não cooperativo. Essa operação pode gerar um lucro, correto? Esse lucro será tributado. Posteriormente a essa tributação do imposto de renda à pessoa jurídica, todo recurso que sobrar aqui, descontando os impostos, vamos supor, R$2.000 de lucro de ato não cooperativo, ele não pode ser rateado com os cooperados. Ele vai direto para a RATS, Reserva de Assistência Técnica, Educacional e Social. Continuando. Bom, pode acontecer também que, em vez de lucro, esse ato não cooperativo dê prejuízo. O que eu faço? Então, eu vou pegar, esse deu prejuízo, vamos supor aqui de 10 mil. Eu vou lá na continha reserva legal, eu tenho 8 mil aqui. Então, eu vou abater, não deu. Vou pegar, teve sobras de ato cooperativo? Tá, teve sobras de quanto? R$1.000. Ixi, não deu para cobrir o prejuízo todo. O que eu vou fazer? Aí eu vou ratear esses R$1.000, cada cooperado vai ter que tirar do bolso. Ratear isso aqui, 1.000 são 10 cooperados, né? Cada um vai pagar a sua parte e será rateado com os seus cooperados. Ok, alunos, estamos finalizando a teleaula 3. Como é que está a participação aí, professora? Professora, aconteceu um pequeno problema. Os alunos estão participando da OBMEP. Então, o que acontece? Poucas escolas, são só 2 polos participaram, porque os demais estão participando dessa avaliação. E a outra escola, o ônibus acabou atrasando. Tá ótimo. Então, vamos aqui para a atividade de sala. Daqui a pouquinho retornamos. Até lá. Olá, alunos, estamos aqui de volta. Vou aqui com os avisos, né, do nosso grupo. Lamentando, né, na escola 22 de abril de Montenegro, no município de Montenegro, CRA de Ariquemes, né, a Rose Aparecida, nossa tutora, acabou enviando que os alunos não puderam assistir a nossa aula por conta do atraso do ônibus, né? E também a questão de alguns alunos que estavam fazendo a prova da OBMEP, né? É uma boa prova a todos que irão fazer agora, depois desta aula. Tem alguns alunos que vão fazer depois. E espero que os demais tenham feito uma ótima prova também. Alguns alunos que estão participando, nós temos aqui da escola Maria Rosa de Oliveira. Muito bom, espero que estejam fazendo as atividades também, que aqui na foto está aparecendo que vocês estão bem aplicados assistindo a aula, viu? E um abraço para as alunas Débora, Denise e Maria Jeane, da escola Ana Neide, Porto Rolim, tá certo? Eu não tive nenhuma participação dos alunos com relação às atividades, a atividade que foi colocada hoje, porém, por conta dessa avaliação que está sendo feita com vocês.
Espero que vocês tenham entendido a questão das aulas da nossa disciplina de hoje. Ela é bem legal, vocês viram que a questão dos métodos de partidas dobradas, ela é bem simples, né? Então, se você entende que um débito é 20 mil, como a professora Fernanda colocou, o crédito vai ter que ser 20 mil, independente de ser um crédito ou 2 créditos, ou um crédito e 2 débitos, mas o valor tem que ser igual em ambos. Eu vou passar agora para a professora Fernanda, para ela fazer a correção das atividades. Ok. Olá, alunos. Retornamos aqui com a correção da atividade de sala. Vamos lá para o slide para a questão 1. Questão 1. O método de escrituração que tem como princípio fundamental a igualdade constante entre os valores lançados a débito e a crédito denomina-se... Aí nós temos várias opções. Nós temos aqui o método de escriturar débito, né? Como a professora disse, os débitos e os créditos, o total de débito tem que ser, num fato contábil, tem que ser igual ao total de crédito. Correto? Então, se o total dos débitos foi 10 mil, dos créditos será 10 mil. Lembrando que débito vamos relacionar com destino e crédito, vamos fazer um ozinho, vai ser a origem, para que vocês consigam compreender e realizar o lançamento contábil, né, dos débitos e créditos. Então, temos aqui, qual é esse método? Esse método, nós temos a letra A, é o método das partidas simples, é o método das partidas dobradas, letra C, método das partidas mistas, D, método das partidas quebradas e E, método das partidas triplas, né? Bem interessante, mas como eu disse, são partidas, ó, o montante de débito tem que ser igual ao montante de crédito. Então, a alternativa correta é a letra B, método das partidas dobradas. Espero que todos tenham acertado, correto? Aqui na escola JK Santa Luzia, eles colocaram que seria a letra C. Método das partidas mistas, não. Assim, eu acredito seja porque eles não estão participando, alguns estão chegando agora nos polos, né? Então não pegaram a aula do início. Então tá um pouquinho a questão de não entenderem quando foi colocada a questão de como é feito crédito e débito em igual valor. Tá bom, gente? Mas sempre que for falar de partidas na contabilidade, vocês lembrem que é partidas dobradas. Quando vocês estiverem fazendo uma prova, vocês lembrarem, qual é a partida que é utilizada na contabilidade? Dobradas, métodos das partidas dobradas, tá bom? Ok, continuando aqui no slide, a questão 2. Qual dos lançamentos contábeis abaixo representa a compra de frutas de um produtor rural? Olha só. Que não é cooperado da cooperativa. Então, compra de frutas de um produtor rural que não é cooperado é chamado de ato não cooperativo. Então, ato não cooperativo relaciona-se a terceiros que não participam da cooperativa. Então, houve a necessidade dessa cooperativa comprar frutas de um produtor rural que não é cooperado, para complementar lote de entregas a uma rede de supermercado, para pagamento a prazo. Então, nós temos a prazo e à vista no valor de R$500. Então, nós temos aqui essa polpa de fruta adquirida, ela foi para onde? Aí nós temos aqui, ó, débito e crédito. É um lançamento de um fato contábil
que altera o patrimônio da cooperativa. Então, débito, vamos ter relação aqui. Débito, destino, crédito, origem. Eu pergunto para vocês, o débito, o destino dessa polpa de fruta, ela foi para onde? Quando uma empresa, ela compra um produto para ser revendido, comercializado, inicialmente ele vai para onde? Vai para o estoque, correto? Então, estoque foi essa polpa de fruta. E o crédito? Bom, diz que comprou essa polpa de fruta, mas não foi pagamento à vista. Quando é à vista, o dinheiro sai do caixa. Mas quando é a prazo, gera o quê? Gera uma obrigação. Então, a origem para existir esse estoque foi o quê? Foi uma obrigação para a cooperativa. Aí nós temos várias alternativas. Letra A. Nós temos várias alternativas. A letra A, débito, estoques, operações com terceiros, certo? No valor de R$500. E o crédito, obrigações com terceiro, R$500. Temos a letra B, débito, estoques com operações com cooperados, no valor de R$500. E o crédito com obrigações com terceiros de R$500. Alternativa C, débito, estoques, operações com terceiros de R$500 e crédito, obrigações com cooperados no valor de R$500. Na letra D, estoques com operações com terceiros de R$500 e o crédito caixa com R$500. E a letra E, débito, estoques, operações com terceiros no valor de R$500 e o crédito à conta banco XY no valor de R$500. Lembrando que, pelo método das partidas dobradas, os valores têm que ser iguais, tá bom? Ok, muito obrigada, professora. Então, vamos aqui começar pela letra E. Então, nós temos aqui, disse que foi a prazo. Se foi a prazo, o dinheiro saiu, não pode nem sair nem do banco, e muito menos do caixa. Se foi a prazo, gerou o quê? Uma obrigação. Lembrando que caixa é um bem, bancos, né? O dinheiro existente em bancos é um bem. Então, nesse caso aqui, a alternativa E e a alternativa D está errada. Vamos lá, estoque. O estoque, lembrando que nós explicamos na aula de hoje que o estoque, a conta de débito, de destino está certa, porém a de crédito está errada, porque aqui está na letra D está caixa e na letra E está banco. Na realidade é estoque, porque a polpa de fruta foi para o estoque. É operações com terceiros? Correto. Por quê? Porque comprou de um produtor rural que não é cooperado. Mas o crédito aqui está errado. Continuando, letra C. Então, continua aqui, estoques, realmente a polpa de fruta, quando ela foi comprada, ela foi para o estoque. Lembrando que tem que segregar, ou seja, separar operações com terceiros, está correto. Agora vamos para o crédito. O crédito está correto? É uma obrigação com cooperado? Não, porque nós compramos essa polpa de fruta de terceiros. Lembrando aqui o método da partida dobrada, esse D significa débito e o C crédito, então destino. E aqui vamos fazer a origem. Então, a letra C também está errada. Vamos voltar lá. Voltando aqui na letra B, nós temos
Estoque, débito, destino dessa polpa de fruta. Foi para onde? Foi para o estoque. Lembrando que nós temos que separar operações com terceiros com operações de cooperados, mas nesse exemplo eu comprei de quem? Comprei de terceiros. Então aqui está errado o débito. Então operações com cooperados, não. É operação com terceiros. E o crédito, que é a origem, as obrigações são obrigações com terceiros, realmente, mas o débito está errado. Então a letra B está errada. Qual a assertiva que está correta? É a letra A, ou seja, a polpa de fruta foi para o estoque, segregando, vai ficar operações com terceiros, no valor de R$500, se eu comprei R$500 de polpa de fruta, se eu não paguei do caixa, né, como disse aqui, vou gerar uma obrigação com terceiros, também do mesmo valor, que isso aqui é chamado método das partidas dobradas. Lembrando que esse exemplo aqui é um lançamento de primeira fórmula. Por que de primeira fórmula? Porque somente tem um único débito e um único crédito. Então, lançamento de primeira fórmula. Correto? Compreenderam o método das partidas dobradas? Lembrando que nós temos aqui no método das partidas dobradas, a gente pode ter, talvez aquela escola se confundiu, compreendendo como o método das partidas mistas, porque pode ter lançamento de segunda fórmula, de terceira fórmula ou de quarta fórmula, ou seja, com 2 débitos e 1 crédito, com 1 débito, 2 créditos, com 2 débitos e 2 créditos. Mas, lembrando que a soma dos valores dos débitos é igual à soma dos valores dos créditos. Do mesmo jeito, mas é partidas dobradas. Correto? Ó, que os dois valores são iguais. Se somar todos, seja lançamento de primeira fórmula, todos os débitos e todos os créditos, os valores serão iguais de débito e de crédito. Continuando na questão 3. Marque com X as alternativas em que constam as características do livro diário. Letra A. Registrar todos os fatos administrativos e atos relevantes ocorridos na empresa. Letra B. Faculdade de escrituração em partidas mensais. Letra C. Obrigatório para as cooperativas optantes pelo lucro real. Letra D. Deve ser escriturado em ordem cronológica de escrituração. E letra E. Deve ser registrado no órgão do comércio. Ok. Então, vamos aqui. Marque, olha só, com X as alternativas. Olha aqui, está no plural. Então, são várias em que constam as características do livro diário. O que é o livro diário? Lembrem lá do livro diário, que você vai contar a sua historinha pessoal. Então, o livro diário, ele vai contar a história, registrar os fatos que alteram o patrimônio da cooperativa. Então, vamos ver se a letra A está correta. Registra todos os fatos administrativos e atos relevantes. Quando eu falo fato, os fatos alteram o patrimônio. Quando eu falo atos, então eu tenho uma assinatura de contrato, com uma rede de supermercado é um ato relevante. Por quê? Porque se esse contrato não for cumprido, o que acontece com a cooperativa? Ela vai sofrer sanções. Então, a letra A está correta. Vamos lá. Letra B. Faculdade de escrituração em partidas
Mensais. Será que existe, professora? Partidas mensais? Nunca ouvi falar em partidas mensais, Vixe. muito menos em faculdade de escrituração. Então, vamos lá. Não tem a faculdade de fazer essa escrituração mensal. E não é em partidas mensais, elas são em partidas dobradas. Vamos aqui. São sempre em partidas dobradas. Então, essa letra B está errada. Continuando aqui. C. Obrigatório para as cooperativas optantes pelo lucro real. Realmente. Então, vamos aqui comigo, alunos. As cooperativas de crédito, elas são obrigadas a escriturar o livro diário, correto? Não só as cooperativas de crédito, porque nós temos cooperativas do ramo de consumo, do ramo agropecuário, que dependendo da quantidade de faturamento dos atos não cooperativos, elas são obrigadas a apurar o imposto de renda com base no lucro real, correto? Então, conseguiram compreender? Então, a letra C é obrigatório para as cooperativas optantes pelo lucro real. Então, a letra C está correta. Continuando, letra D. Deve ser escriturado em ordem cronológica da escrituração. Ou seja, o que seria essa cronologia? Então, os fatos que aconteceram. Hoje é dia... Hoje é dia... Vamos lá? 5. 5. Então, os fatos que aconteceram no dia 4/6 devem ser escriturados primeiro, e os fatos que acontecerem hoje somente poderão ser escriturados quando eu terminar de escriturar todos os do dia 4. Então, a letra D está correta. Outro detalhe, além dessas características que foram marcadas, a letra A, C e D, ele deve ser registrado no órgão do comércio, correto? Lembrando que hoje, se a cooperativa ela já faz o SPID fiscal, né? Ela não precisa fazer o registro no órgão do comércio, correto? Já faz a escrituração através do SPID. Continuando lá no slide. Questão 4. Marque V para as assertivas verdadeiras e F com as falsas. A. A Lei número 5.764 define no seu artigo 44 que o balanço patrimonial e a demonstração de sobras e perdas devem ser elaboradas pelas cooperativas e apresentadas em Assembleia Geral. Com certeza. Então, quando vocês forem constituir o estatuto, né, da cooperativa de vocês, vocês precisam o quê? Precisam colocar essas informações. E como cooperados, no caso, o administrador ele deve apresentar anualmente esses dois demonstrativos, que é o balanço patrimonial e a demonstração de sobras e perdas. Então, essa alternativa é verdadeira. Continuando. B. O balanço patrimonial. O que é o balanço patrimonial?
Então, vamos aqui o balanço patrimonial. A estrutura do balanço patrimonial é mais ou menos assim. De um lado vão ficar os bens mais direitos. Vamos ajustar aqui. Balanço patrimonial. Bens mais direitos. E do outro lado aqui as obrigações e o PL. Fornece informações aos usuários sobre a posição patrimonial, ou seja, quanto eu tenho de bens, quanto eu tenho de direitos, quanto eu tenho de obrigações, quanto eu tenho de PL, lembrando que o meu PL é formado pelo capital social, que é aquele recurso que os cooperados integralizaram na cooperativa e formado também pelas reservas. Nós temos a RATs e nós temos a reserva legal e outras. Então, demonstra a posição patrimonial e financeira. Sempre comparando com o exercício anterior, correto? Então, sempre comparando com o exercício anterior. Então, na atividade de percurso 2, que eu trouxe para vocês realizarem atividade, tanto no balanço patrimonial como na demonstração de sobras e perdas, aparece as informações da posição patrimonial e financeira do ano anterior. Então, a letra B também está correta. Vamos lá agora a letra C. No passivo, as contas devem ser dispostas em ordem decrescente de grau de liquidez dos elementos nelas registrados, ou seja, primeiro as conversíveis em dinheiro. Olha só. Primeiro que no passivo eu tenho o quê? As obrigações. Como que eu vou converter obrigação em dinheiro, né? Não tem como. Então, esse conceito aqui, as contas devem ser dispostas em ordem decrescente de grau de liquidez dos elementos nela registrados, primeiro as conversíveis em dinheiro. Então, esse conceito aqui, ó, é de ativo. O ativo é formado por quê? Pelos bens mais direitos, correto? Então, a letra C está falsa. Vamos ajustar aqui a B, eu marquei foi X, né? Mas é verdadeira. Continuando. D. No ativo não circulante, agrupam-se as contas cuja realização está além do período do exercício social seguinte. Exemplo, caixa, estoques, créditos a receber. Ok, então no ativo não circulante, agrupam-se as contas cuja realização está além do exercício social seguinte. Correto. Então, as contas que vão vencer após, ou seja, as contas que vão vencer em 1 de 2020, devem ser escrituradas no ativo circulante. Até aqui, ó, está certo, né, professora? Certíssimo. Mas ele cita que a conta caixa, olha aqui, caixa, estoques e créditos a receber pode até ser, mas aqui caixa, né? Porque o estoque muitas vezes pode acontecer, dependendo do ramo, né? Ela pode ficar com algum bem lá em estoque por muito tempo. E os créditos a receber também. Mas a conta caixa, o que é caixa? É dinheiro em espécie.
dinheiro em espécie jamais pode fazer parte do ativo não circulante. O caixa, ele faz, só por conta da palavrinha caixa, ele faz parte do ativo circulante. Ok, então aqui está falsa. Letra E. No passivo não circulante, agrupam-se as contas de dívidas cujo pagamento será após o exercício social seguinte. Exemplo, financiamento junto à instituição financeira, bancos, que irá iniciar o seu pagamento somente em maio de 2018. Ok, essa aqui está errada, né? No passivo não circulante, porque está falando que vai vencer em maio de 2018. Então, se vai vencer em maio de 2018, nós estamos em 2018, era para ser passivo circulante. Então, esta aqui também é falsa. Letra E, falsa. F. Quando as perdas do exercício social dos atos cooperativos do ano 1 não puderem ser cobertas com saldo existente na conta reserva legal, será utilizado o saldo da conta reserva de assistência técnica, educacional e social. Essa está errada. Por quê? Porque as perdas deverão ser rateadas com os cooperados. Ok, alunos? Lembrando só da atividade de percurso, prazo para realização até o dia 19/6. Nós estamos finalizando aqui a nossa terceira teleaula, né, professora Priscila? Como é que está a participação aí? Os alunos da escola Marco Azul Extensão Marechal Buritis participaram, a escola Celso Freire, então parabéns. Eu sei que teve poucas participações hoje, mas acredito que na próxima aula terá todos os nossos alunos novamente interagindo aí conosco. Ok, então finalizamos aqui a nossa terceira teleaula. Até a próxima aula, se assim Deus nos permitir. Até. Educação à distância, mudando realidades.